defensiva ele ajuda, né? Ele ajuda muito na parte defensiva. Era uma estratégia atrapalhar o Mamelodi com o seu lateral direito, já falamos sobre ele aqui. Sim. Então tava na cara que o Renato estudando eles, essa equipe, nós falamos aqui, tanto eu quanto o Cauã. Ele vai vir com o Canóbio, que é um jogador que corre pra trás. Mas na frente o Canóbio, né? Não entrega. Não entrega e assim, ele errou aquela cabeçada. Aquela ali. Não tava impedido. Eu acho que não tava impedido. Não, na hora você cravou que não estava e eu achei que tava, tá? Eu fiquei na dúvida. Falei, pô, não pode. Realmente o Cauã falou, você não pode errar a bola. Você bota a bola na mão do goleiro, mas errar a bola ele não dá. errou o movimento, né? E aí, depois jogou a máscara pra lá e tal. Então, eu acho até que a máscara pode atrapalhar também, mas o cara não podia ter errado. De fato, o Ignacio cabeceou pro meio da área, ele acabou antecipando, mas errou. Então, assim, e aí nós já falamos também sobre o Cano. O Cano é um jogador que você precisa criar oportunidades pra ele. Que se criar 2, 3, ele vai botar uma na casinha, isso não tem dúvida, né? Mas é um jogador que participa pouco da partida, né? E o Aras, que a gente falou aqui, que o Aras, mesmo não sendo o Aras que vem sendo no Mundial, é um dos jogadores que segurou a bola, chamou a falta, ditou o ritmo, né? Então, assim, quase fez um gol no primeiro tempo, que não precisava dar aquela porrada toda, né? Achava ele cruzar aquela bola no segundo pau, o goleiro não chegava e o Cano certamente marcaria. Verdade. Mas o Aras é o Aras, né? No segundo teve um lance parecido também, que é uma porrada do René pra frente, e aí a gente gira, acha, né, que ele vai conseguir escorar, ele deixa ela quicar, aparece na frente do zagueiro, e na hora de chutar o maluco chega... O Vitor falou, como é que esse zagueiro chegou com essa perna, né? Rapaz, ele lembrou o Thiago Silva de 2008, bicho. Ele rápido, recuperou ali, bicho. Seria a Mas é um cara finalização do alto, Aras, né? Tem umas pernas longas, então ele conseguiu. E o Aras faz a jogada também ali com o Samuel do cruzamento pro Cano, que o Cano chutou na trave. Não, o Aras participa todo, né? Todo jogador do Fluminense ofensivamente tem que ter o Aras, né? Aliás, o Aras foi abaixo hoje do que é o Aras, do patamar Aras. Exatamente. E mesmo assim foi o cara que mais criou. Mas mesmo assim foi o que mais criou. Mas a gente vai precisar dele pras próximas, hein, Cauã? Não, vai precisar demais. O John Aras é indispensável nesse time do Fluminense. Cara, toda vez que ele cai no campo e ele tá sentindo alguma coisa, não é possível. A gente fica gelado por dentro. Mas não é possível. E ele não é de fazer cera, hein? Não vai fazer graça, não. Uma porrada na costela. Ele caiu ali naquela placa São de 3 publicidade. jogos seguidos que ele machuca, que ele sente dor ali. É verdade, coincidência. Mas, cara, é o nosso homem de ferro, né? É o cara que tá ali, não pode se machucar. E outro jogador que entrou no ataque, o Vitão, e eu prometi que eu ficaria 9 jogos, 10, né? 10 jogos. Faltam 8 agora. Faltam 8, né? Sim. Que é o Keno, né? O Keno não foi o Keno que entrou contra o Sam, né? Mas ele fez uma ou duas jogadas lá pela esquerda ali, que até arrumou uma falta e tal. Mas também não foi aquele jogador insinuante. Parece que ele tava preocupado em ir pra cima dos caras, né? Porque os caras também têm muito vigor físico, né, cara? Sim, bastante. Isso me chamou muita atenção. Me pareceu que eles se adaptaram melhor ao calor. Isso. E que eles renderam melhor fisicamente. A sua impressão também, né? Também. Os caras estavam inteiros ainda, né? Então, assim, você via a parte... Até porque a parte defensiva não correu muito pra trás, né, Vitão? O Fluminense não conseguiu empurrar em todo momento as jogadas em cima deles. Então eles controlaram ali, mas você vê que a parte defensiva do adversário estava encaixada e o Keno não foi o Keno de semana passada, mas eu falei que não ia xingar e tá valendo. Faltam 8. Isso. Aqui, Cauã. E o nosso Cano, cara? Precisamos falar do Cano. Manteria o Cano pro próximo jogo? De repente voltaria com o Everaldo por questões, sei lá, táticas? Como é que você enxerga isso? É muito difícil, né, Cauã? É muito difícil dar essa opinião, porque eu acho que da mesma forma que o Everaldo não ia conseguir se desmarcar no lance do Aras e botar uma bola na trave, eu acho que o Everaldo te entrega um pivô melhor do que o do Cano. Entrega. E aí eu acho que dependeria do time, por exemplo. Contra a Inter de Milão, eu acho que faria mais sentido o Renato entrar com o Everaldo. Contra o River, que o Fluminense deve ter um jogo bem mais equilibrado com a posse de bola, aí entrando com o Germancano, vai ter mais oportunidade de gol, talvez faria mais sentido. Mas o que o Renato colocar em campo, cara, ele pegou o River, a penúltima, né? Ele fez só 3, né? 3 gols, né? Fez 3 gols. É muito difícil fazer esse tipo de análise do Germancano, porque, cara, hoje já seria muito complicado pra ele ter esse tipo de oportunidade, porque o Fluminense simplesmente não criou muito. Meio que abdicou, né? Quando criou e chegou nele, foi o lance mais perigoso do jogo, que foi a bola na trave. Mas, assim, eu acho que... Eu entendo quem tá criticando o Cano, esperando o algo a mais do centroavante, que não é só estar ali pra finalizar, porque hoje teve poucas oportunidades, poderia ajudar mais. Eu nem acho que o Cano fez uma partida horrível fora da área. Eu acho até que ele acertou alguns lances ali. Só que tá faltando o Germancano. Tomou umas 2 ou 3 no tornozelo, que dói, hein? Teve Apanhou bem, a inversão do jogo. Aliás, bateu bastante o time do Mamelodi, hein? Cara, bateu igual notícia ruim, né? Bateu e... Pelo amor de Deus. Amarelo só pro Fluminense no segundo tempo, né? Aquela tornozela primeira ali foi no limite do amarelo pro vermelho, hein, Vitão? Perfeito. Olha aqui, o Dedé, a gente fala sobre a questão territorial. Eu acho que o Everaldo ajudaria nessa questão de domínio territorial dos caras, porque ele se impõe fisicamente melhor do que o Cano, sabemos disso. Ele faz aquele pivô, aquela famosa parede. Você acha que hoje, de repente, era pra ele ter entrado antes?
Eu cantei a pedra aqui, né? Já tá na hora de você botar o Everaldo já, porque ficar esperando essa jogada do Cano e a jogada não acontece, você vai perdendo tempo, né? Você precisava prender o zagueiro do Mamelodi, e aí você fazer com que o Everaldo tivesse mais participação, que na verdade eu vou falar de novo, né? O Everaldo não fez partidas bizonhas, né? Não fez. Ele teve lances bizonhos, é diferente, né? Então, contra o Borussia e contra o Sam. De fato, o Everaldo hoje acho que encaixa, e aí eu tô com o Cauã nessa, tá? Dependendo do adversário que for, se for o River, ele entra com o Everaldo. Talvez se vier a Inter, ele vem com o Everaldo, se for o River, ele pode voltar com o Cano. Porque ele pode fazer os pontas jogarem mais, né? Dar mais fluidez naquele ataque. E segurar a bola, né? Exatamente. Sair, fisicamente, né? Se impor. Ô, Cauãzinho, temos superchats? Temos superchat. O Sérgio Frankenberg mandou aqui R$2 e falou: flertamos com a eliminação. Ainda preferem o Cano? A gente discutiu agora há pouco, né? Esse comentário, mas valeu, Sérgio. O Alexandre Civolela mandou R$10 e falou: Fluminense abriu mão da vitória, mais 6 milhões. Pegar o Monterrey e ter chance de ir às quartas e fazer mais 73 milhões. Agora vai pegar a Inter com risco de cair fora nas oitavas. Cara, não é um cenário impossível a Inter passar em primeiro, não. É só ganhar do River hoje, né? É só ganhar do River 10 horas do jogo. Então, se você não quiser pegar a Inter, 10 horas aí você vai estar secando o River Plate, torcendo para uma vitória da Inter de Milão, que aí vai para a chave do Flamengo, né? Que já tem Bayern, que tem Borussia, que pode ter um Manchester City, pode ter um Real Madrid também, provavelmente vai ter um Real Madrid. Então, torcer para a Inter vencer o River hoje. O Emanuel Jandré mandou R$5 e falou: como o tal do Freitas não consegue ser regular, Mário, o senhor precisa contratar urgente, simplesmente não jogamos e nem tentamos. Não sei de que posição que ele tá falando pra contratar, né? Mas se for zagueiro, eu concordo. Pode ser, de repente, atacante também. Tá precisando. Pode ser também. Eu também concordo. Centroavante, no caso. Eram as duas negócios que eu trazia aí. O Daniel mandou R$2 e falou: todos os brasileiros passaram. O Vasco pega quem nas oitavas? Isso vale. Essa é a brincadeira. Turma do Sofazon. Essa é a brincadeira do torcedor, amigo. Sofazon. Essa eu gosto, hein? Essa é boa. O Alex Band mandou R$5 aqui e falou: pior exibição do Flu nesse Mundial. Renato demorou a mexer. Time com postura covarde, permitindo uma Mamelodi saída de bola tranquila. Empate do alívio. Ufa. Realmente. Covarde eu não achei, não. Acho que ele não se expôs, né? Eu acho que foi uma estratégia. Eu acho que foi uma estratégia de jogo do Renato. Ele colocou isso na cabeça dos jogadores. Me parece que os jogadores compraram essa ideia e isso transpareceu em campo. É verdade. Foi isso. Covarde eu não achei, não. Mas tem direito, né? Claro. O Sérgio Frankenberg mandou mais R$2 e falou: já pode agradecer a vaga ao Fábio, time nota 3. Defesas espetaculares e decisivas no primeiro tempo, né? Como diz, Fábio é fenômeno mesmo, né? Sensacional, né? A gente falava isso. Alguém colocou no Twitter, eu não lembro, o atual X, né, Cauãzinho? Que a gente às vezes normaliza o que o Fábio faz, né? As monstruosidades que o Fábio faz. E hoje ele fez pelo menos, sei lá, umas 3. A primeira, saindo então. Ele cresce quando ali, ele né? sai, ele talvez seja o melhor do mundo nisso aí. Na saída, quando o jogador tá cara a cara, ele fecha muito bem o ângulo.